Louvado seja Deus. Bom dia, meus irmãos queridos. Glórias a Deus maravilhoso. Convido você nessa hora para, juntamente comigo, nós estamos fazendo uma oração ao nosso Deus e pedindo as suas bênçãos para nossas vidas, porque Ele nos ama muito e quer nos ver feliz todos os dias. E a palavra bíblica de hoje está no livro de Malaquias. Muito linda essa palavra, irmãos, muito maravilhosa. Aqui no capítulo de número 3, que ele diz assim: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem dia, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos queridos, a palavra de Deus ela é muito linda. Ela nos ensina. Conhecendo essa palavra, nós sabemos, na verdade, o destino da nossa vida, o destino do ser humano na Terra, o destino da humanidade. Hoje você vê como estão esses países aí no Oriente Médio, brigando, guerreando, se matando uns aos outros, que absurdo. Mas Jesus falou disso, no tempo do fim, aconteceria fome, peste, guerra, terremotos em vários lugares, e é assim que nós estamos vendo nos noticiários todos os dias. As nações estão em conflito, a humanidade não se entende mais. Mas por que tudo isso? Por causa do pecado, irmãos, por causa da desobediência. Por causa da desobediência, porque o ser humano não tem o temor de Deus, não observa os mandamentos, não observa a lei do Senhor, não guarda no seu coração o temor do Senhor Jesus. Jesus Cristo é esse anjo que Malaquias fala aqui, que o povo desejava, porque havia passado uma grande tribulação na vida deles, do povo judeu. Eles foram lançados para fora da sua terra natal, passaram 430 anos sob o governo da Babilônia, da Síria. E então, irmãos, a misericórdia de Deus alcançou a eles, trouxe eles novamente para a sua terra. Eles foram repatriados novamente nos anos 48, depois da Segunda Guerra Mundial. Eles foram dignos de novamente receber o nome de uma nação, porque eles não tinham nome de nação, eles ficaram como os desterrados. Louvado seja Deus maravilhoso. E a palavra de Deus, as profecias que os profetas falaram muito, nos ensina a conhecer o sofrimento do judeu. E ainda hoje eles estão sofrendo. Nós estamos vendo aí o acontecimento das guerras, do desentendimento aí desses países aí em conflito. Jesus falou, nação contra nação, reino contra reino, irmão contra irmão, filho contra pai. Uma coisa horrível, irmãos. O ser humano está desregrado. Por quê? Porque não tem o temor de Deus. Porque não conhece a palavra, não conhece os mandamentos, não conhece os deveres que foi estabelecido, que está escrito na Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela conta toda a história do povo judeu, ela conta toda a história de como será o fim. Quando você lê o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia,
Você vê falar dos juízos que há de acontecer nos últimos dias, e nós estamos vendo, irmão, nos nossos dias acontecer. Nós somos o povo desta época. Não precisa se assombrar, ficar com medo, não. Dá glória a Deus, porque a nossa redenção está próxima. Jesus prometeu no Evangelho de São João, capítulo 14, que ele vem nos buscar, para nos levar para onde ele está. Nós vamos estar também. É assim que está escrito no capítulo 14 do Evangelho de São João. Louvado seja Deus. E nós estamos nos preparando, santificando nossa vida no temor do Senhor. Todos os dias, irmãos, faça o exame de consciência, faça uma oração a Deus, suplique a Ele. Não é uma oração copiada, repetida, não. É uma conversa do filho com o seu pai. Conte para Ele os desejos do seu coração, o que você mais precisa que seja consertado na sua vida, o que você precisa de fazer. Louvado seja o nome de Jesus. O que nós devemos de fazer para obter a vida eterna, a salvação da nossa alma? Só Jesus Cristo pode nos dar. É aceitar Ele na nossa vida, honrar, adorar, louvar, bendizer, exaltar. Porque Deus criou o ser humano para louvor do seu nome, para honrar e exaltar o seu nome. Ele nos fez no princípio, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Está escrito, irmão, no livro de Gênesis. Leia, confira na Bíblia. Mas o homem não obedeceu o decreto de Deus e pecou. Foi destituído da glória, da graça, da eternidade que Deus tinha preparado, e o pecado domina até hoje. O pecado domina. Então, por causa da rebelião do ser humano, é que está acontecendo essas guerras, essas maluquices aí no meio do mundo. Mas Ele prometeu. Aqui está, irmão, escrito aqui, como eu acabei de ler aqui para você aqui. Eis que envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Preparar o caminho diante de mim. E de repente verá ao seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Ah, mas ele nasceu de Maria, ele nasceu de um ser humano. Mas está escrito no Evangelho de São Lucas, capítulo 2, está escrito: louvado seja Deus, segundo a palavra revelada, por obra e graça do Espírito Santo, o anjo falou com Maria: conceberás e dará à luz um filho, e chamará o seu nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o anjo que veio adiante para endireitar o caminho, para que possamos nele andar, nele viver. Qual é o caminho? O caminho da obediência, cumprimento dos mandamentos, cumprimento da lei, o temor do Senhor, a entrega total da nossa vida aos cuidados dele. Nós não somos de nós mesmos, irmãos. Nós temos um dono, aquele que nos criou, que deu o fôlego de vida ainda no ventre da mãe. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui estamos com raciocínio perfeito, lucidez perfeita. Não somos igual aos animais, mas somos um ser inteligente, maravilhoso. E Deus nos quer salvar da condenação do inferno, irmãos. Porque o inferno existe. Tem pessoas que dizem que o inferno é aqui mesmo. Se o inferno fosse bom igual é na terra, era bom demais. O inferno existe.
Louvado seja Deus. O Evangelho de São Lucas fala a respeito do lugar que arde como fogo, e a chama nunca se apaga. Eu vou encontrar aqui para mim ler para você. O que eu acho aqui, irmãos, que às vezes eu não me lembro onde está escrito. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus maravilhoso. Glória a Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Encontrei, irmãos. Foi difícil, mas eu consegui encontrar. São Marcos. São Marcos, no capítulo de número 9. Louvado seja Deus maravilhoso. São Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo 42, que ele diz assim, versículo 44, olha só, irmão, coisa linda. Aleluia, versículo 43. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Que absurdo, né, irmãos? Um lugar de condenação. Mas não é Deus que lança a pessoa no inferno, não, irmão. A pessoa que, pelos seus méritos de desobediência, de rebeldia, é que se desvia da verdade. Porque a verdade dos mandamentos é obedecer. Os mandamentos é obedecer o querer de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Não matar, não roubar, não adulterar. Êxodo capítulo 20 está falando a respeito do querer de Deus. Não matar, não roubar, não adulterar, não cometer falso testemunho. Glória a Deus maravilhoso. Falso testemunho é uma bala direcionada para matar alguém. Pessoa ser presa por causa de um falso testemunho, ser condenado por causa de um falso testemunho. Testemunhar a favor, aí inventa uma mentira para testemunhar a favor. Vamos falar a verdade uns para com os outros, zelar de uns para com os outros. Eu abençoo você, você me abençoa. Se eu errar, me corrija, que eu vou cair na real e vou consertar o meu erro. Se você errar e eu ver e ficar calado, eu vou responder por você diante de Deus, irmãos. Se você errar e eu souber chegar ao meu conhecimento e eu ficar caladinha, eu vou responder diante de Deus por causa que eu não alertei você e você está mergulhando no abismo, você está errando, pecando. E eu consciente daquilo, mas é tão bom falar uns dos outros, fazer fofoca. É bom não, irmão, é maldição. E os grupinhos que se sentam nas calçadas para falar da vida dos outros, por que não fala da vida dele mesmo? Podia falar de si próprio. Podia se auto condenar. Mas para enxergar a vida do seu vizinho, para enxergar a vida do seu irmão, do seu amigo, isso é demais. É demais. Você vê uma pessoa chegar na casa de outro, não vai a negócio, não vai para fazer uma oração, para ler a Bíblia, para orar, para botar o joelho no chão, adorar a Deus, mas vai contar a fofoca que soube do vizinho. Tu sabe o que foi que eu vi falar do vizinho hoje? Da comadre fulana de tal. Meus irmãos queridos, vamos corrigir nosso caminho, vamos corrigir nossa vida, vamos amar e temer a Deus em primeiro lugar, corrigir os nossos próprios erros, porque se eu falo mal do meu irmão, eu estou falando mal da semelhança que Deus criou.
e caindo em risco de condenação. É isso, irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Eu preciso falar isso para você porque eu amo sua vida. Aonde você estiver, que você vê esse vídeo, veja se não é a realidade que eu estou falando. E vamos então entrar em conserto, em arrependimento contrito de coração diante de Deus, confessar a nossa falha e pedir perdão ao nosso Deus. Isso é maravilhoso. Amém, meu irmão querido? Bendito seja Deus. Você tem uma Bíblia, leia ela. Ela vai ensinar a nossa conduta diante de Deus, aprender o temor do Senhor, aprender a reconhecer Ele como soberano. Ele não é só um deusinho que muitos carregam no pescoço num crucifixo, não, irmãos. Louvado seja Deus. Nós devemos adorar a Ele em espírito e em verdade. Louvado seja o nome de Jesus. A mulher samaritana perguntou para Jesus aonde é que deveriam de adorar a Deus. Se era em Jerusalém, se era no monte, era onde? E Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É uma conversa com Deus, dizendo que o ama, dizendo que o reconhece como soberano, que Ele nos conceda o perdão dos nossos pecados, a salvação e a vida eterna. Isso é maravilhoso. Por que eu estou falando tudo isso aqui para você? Jesus sabe que você está precisando de ouvir essas palavras maravilhosas. Louvado seja o nome de Jesus. E Zacarias falou, ele vem, o anjo. Glória a Deus maravilhoso, é Jesus. Receba Ele no seu coração, confesse Ele com os seus lábios, que você é um servo de Deus, é um discípulo de Jesus, que você tem o selo da eternidade na sua vida. O selo não é igual o que eles estão falando aí, a marca da besta, não. É o Espírito Santo, clareando o nosso entendimento para nós entender e honrar ao nosso Deus e o amar eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Glória a Deus maravilhoso. Pai bondoso, santo e bendito, glorifico o teu nome nesta hora, juntamente com esse meu irmão que está vendo e ouvindo esse vídeo nesta hora. Abençoa teu filho, Senhor, abençoa. Abençoa com bênçãos dobradas, da graça suficiente do Senhor, da luz do teu Espírito Santo, da tua bondade, da tua misericórdia, da tua benignidade, que é grande para conosco. Louvado seja Deus. Abençoa sua casa, sua família, seus negócios, dá saúde, paz e alegria, da salvação. Pela fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus.